Olá, estamos de volta com o Jornal da Amazônia. E quando falamos em divórcio, é inevitável não pensar nos bens adquiridos e como eles serão divididos. Ou seja, o regime da separação de bens, que é o conjunto de regras que os noivos devem escolher antes da celebração do casamento, para definir juridicamente como os bens do casal serão administrados durante o casamento. Para falar mais sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o articulista do dia, o advogado Alberto da Almeida. Seja bem-vindo, Alberto. Boa noite. Boa noite, né, telespectador. É interessante que no momento do namoro, do noivado, e hoje em dia não só o namoro e o noivado, nós temos também a união estável, que é importante ressaltar. Uma gama hoje grande de pessoas, hoje de cidadãos, tem optado apenas por conviver e não apenas casar. Que também tem influência, não é porque não casou que não tem influência que você acabou de falar sobre essa participação no patrimônio, porque é muito fácil quando o amor está tocando aquele momento de romance, mas após esse casamento, quando passa esse romance, como fica a separação, e é inevitável, nós precisamos sim entender um pouco antes de casar, sob pena de sair sem nada ou sair triste da relação, né? Não só pela falta de amor, mas pela falta de patrimônio. É importante a gente começar explicando que existem dois tipos diferentes de separação de bens. Tem uma que é opcional e tem outra que é obrigatória. Explica pra gente como é que funciona isso. Nós temos até a obrigatória primeiro, mas são casos específicos. Entre eles, o mais fácil de entender é quando uma pessoa maior de 70 anos vem a casar. Então, aí, o que é inconstitucional pelo meu ponto de vista, e hoje parte da doutrina, o próprio STJ já tem decidido, porque, imagina, o cidadão com 70 anos não quer dizer que ele vai morrer logo após. Hoje nós temos pessoas com 80, com 90 anos que vêm bem lúcidas. Então, ele tem sim a possibilidade, o direito de casar novamente. Aí piora quando o filho vem e diz, mas o meu patrimônio, a minha herança, é herança depois que morre. E a herança foi algo, um patrimônio construído por alguém que está em vida, que quer amar. Mas deixando de lado, nós temos hoje, principal, a comunhão universal, ou seja, você comunga tudo aquilo que a pessoa, enquanto solteira, tinha. Então, você tem X, seu namorado tem X, aí você junta, fica os dois X. Isso é universal, junta tudo. Agora, na parcial que você falou, a parcial tem algo antes de casar. Meu noivo tem algo antes de casar. Casou, ou seja, você comunga parcialmente. Só aquilo que adquirir após o casamento, e não apenas após o pacto antinupcial, que vamos já explicar o que é o pacto antinupcial. Só após, ou seja, parcialmente, só junta aquilo após o momento da celebração do casamento. Aquilo que adquirirem de forma onerosa, ou seja, aquilo que comprarem. Ou seja, é a herança. Meu pai, minha mãe me deu um presente, um vivo, ninguém fala em morte ainda. Mas mesmo que venha a falecer, essa herança não entra no que é parcial, apenas no total. Isso é importante. E temos uma quarta modalidade pouco utilizada no Brasil, que é a participação final de aquesto, mas é como se fosse uma empresa e não um casamento. Então não vamos falar sobre ela no momento. A partir do momento que o casal dá entrada no processo de divórcio, quanto tempo depois é discutido a separação de bens? O divórcio em si, ele demora muito tempo, é um processo longo. Quanto tempo depois vão dividir ou separar os bens? Não, no momento do divórcio já é importante citar qual é o regime de bens. Então, e hoje, essa questão do tempo, o Brasil está muito mais rápido, porque hoje não precisa mais ir ao judiciário em todos os casos. Exemplo, um casal casou há pouco tempo, quer separar, não dá mais para conviver. Então, se não tem filhos menores de idade, ou seja, aquele casado há muito tempo, que não tem mais filho menor, ou aquele recém-casado que não tem filho ainda, pode separar, pode divorciar no cartório. Isso é feito em alguns minutos, no máximo 2, 3 dias, consegue o divórcio. Agora, tem filho menor de idade, e aí sim tem que constituir um advogado, quer dizer, em ambos os casos advogado, mas precisa ir ao judiciário, não dá para ser em cartório. Então o tempo ele é relativo, mas hoje está bem mais rápido no Brasil, o que é bom. Ou seja, casar é fácil. Então a gente, poxa, mas para eu casar, eu tenho que ir ao cartório antes, eu tenho que fazer um pacto antinupcial, tem que publicar no jornal de grande circulação, tem um prazo mínimo de 30 dias. Isso não é difícil. O difícil é esse casamento não está bem. Como separar? A separação, sim, tem muito problema, porque envolve não só a questão afetiva, como também a parte patrimonial.
Agora tem uma outra questão. Se esse bem, no caso de um imóvel, por exemplo, ele ainda está no prazo de financiamento e aí, no meio desse tempo, tantos anos de financiamento, o casal resolve se separar. O que acontece nesses casos? Pois é, depende muito do regime de bens, mas a regra no Brasil, até janeiro de 77, era comunhão universal, ou seja, tudo aquilo que o casal tinha, digamos que alguém rico, um casal, uma noiva vai herdar ou está herdando aí 10, 20 milhões, 10 milhões para fechar do pai. Nesse momento, ela casou com o regime universal. A partir desse momento, aquele cidadão que era o ex-noivo, agora marido, ele é detentor da metade desses bens. Então, essa era a regra geral até janeiro de 77. De lá para cá, a regra geral é apenas parcial, não mais universal. Ainda há universal? Mas o casal tem que declarar expressamente qual é o regime, se é ou não universal. Não declarando, será parcial. Então, no caso desse imóvel, aí vamos ver quanto está financiado, nome de quem está e qual é o regime. No parcial, e aí vai ficar o quê? Já há um outro patrimônio? É o único patrimônio do casal, mesmo que alienado? Então, essas perguntas seriam caso a caso. O importante é que, ressaltar, quem tinha um regime pode mudar? Pode. É a pergunta que fazem muito no escritório. Então, aquele cidadão já um pouco mais velho, 40, 45 anos, casa com uma moça de 18, 19 anos, naquele momento ele diz, olha, eu quero regime parcial. Medo de que, de repente, possa vir a tudo aquilo que ele herdar, o que ele construiu, que já tinha, passe para a outra parte. Pode mudar? Pode. Se os dois tiverem vontade de mudar para o regime parcial, ou para o universal, poderá sim, desde que os dois aceitem. Alberto, muito obrigada pela sua participação. Nosso tempo encerrou e a gente se encontra na semana que vem. Sim, eu que agradeço. Uma boa semana a todos. Boa noite. Boa semana e boa noite. E para você de casa, veja em instantes. Fortes chuvas prejudicam ainda mais quem trafega pela BR-319. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.